Hoje a igreja celebra a memória de Santa Cristina, a Admirável. Você sabe por que ela é conhecida como a Admirável? Santa Cristina foi conhecida como a santa que perseverou em meio à perseguição de Urbano, o grande perseguidor da igreja. Santa Cristina demonstrou seu amor a Jesus Cristo, não abdicando a sua fé. Cristina despedaçou as estátuas dos deuses pagãos existentes na torre e atirou-as, para que também não fizesse parte mais de sua vida, renunciou a tudo. Renunciar ao paganismo para nós hoje significa deixar tudo aquilo que nos afasta de Jesus Cristo e amá-lo profundamente sobre todas as coisas. Veremos nessa história como foi dura a vida de Santa Cristina, como ela passou por momentos tão difíceis, de dores, torturas, mas não negou a fé em Cristo. A gente vai ver toda a sua história até a sua morte, como ela foi perseverante, como ela foi amante de Cristo verdadeiramente. Santa Cristina, um grande exemplo para nós. Vamos ouvir e entender a vida desta santa. Santa Cristina nasceu no ano 288 depois de Cristo, na região da Itália chamada Toscana, vizinha do lago de Bolsena. Era filha de um oficial do exército romano chamado Urbano. Seu pai atuava em Tir, região da Etrúria, que é parte da Toscana. Aproveitando que o Império Romano perseguia os cristãos, Urbano, que era um homem rude, perseguia os seguidores de Cristo, abusando de seu poder militar. Vivendo numa família com tal pai, seria difícil imaginar que Cristina se tornasse cristã. Deus, porém, tem seus caminhos insondáveis. Para tentar sufocar o movimento cristão que se alastrava no Império Romano, Urbano submeteu vários seguidores de Cristo a interrogatórios terríveis e humilhantes no espaço de sua própria casa. Isso aconteceu durante alguns anos. A menina Cristina acompanhava tudo, impressionada com a serenidade e a alegria que os cristãos enfrentavam os piores constrangimentos. Através do testemunho dos cristãos, ela começou a conhecer Jesus e quis conhecer mais profundamente esta fé que tantos perseguiam. Vendo a maneira que eles reagiam, ela não conseguia entender por que eles eram perseguidos. Uma escrava cristã ficou presa na casa de Cristina por um bom tempo. Ao ver que Cristina tinha o coração aberto e queria conhecer Jesus, a escrava preparou-a para receber o batismo. Terminada sua preparação, ela foi batizada sem que o pai o soubesse. A partir de então, seu comportamento mudou. Ela passou a defender os cristãos e a se interessar pela comunidade cristã local. O pai desconfiou e começou a pressioná-la, ordenando-a a cultuar os ídolos romanos, oferecendo incenso a eles. Cristina, porém, disse não. Pressionada pelo pai, ela respondeu: Tolo é vosso medo, tola a vossa advertência.
diante de um Deus cego aos sofrimentos do povo, surdo ao clamor dos fracos, eu não peço favores e não acendo uma vela. Ao Deus vivo, ao Senhor do céu e da terra, que nos enviou seu Filho Jesus, a este sim apresento sacrifícios de verdade e amor. Nessa primeira parte, a gente pode perceber o quanto Santa Cristina foi perseverante e a força da determinação desta santa que não voltou atrás na sua fé, o quanto ela foi forte na sua fé. E, não ouvindo a voz de seu pai, quis perseverar até o fim. Veja bem, Santa Cristina era uma adolescente, uma menina nova ainda. Como ela podia ter tanta determinação desta forma? Uma adolescente é fácil fazer a cabeça. O pai dela podia ter feito a cabeça dela, fazia ela voltar atrás, mas ela não teve, nem sequer fraquejou na sua fé. Não quis voltar atrás, olhou para frente, resistiu às torturas, mas ela não desistiu, foi até o fim. Muitas vezes, nós fraquejamos na nossa fé por qualquer luta, por qualquer provação, nós já estamos muitas vezes abrindo leque para a tentação de desistir. O pai, inconformado, ameaçou Cristina, mas pensava que aquilo seria coisa de criança. Cristina, porém, segue firme, participando da Eucaristia e de reuniões de orações dos cristãos. Além disso, visitava os presos, dava esmola para os pobres e ajudava os doentes. Seu pai, ao descobrir tudo isso, ficou furioso. Por isso, ele mesmo chicoteou Cristina. Muitos de sua casa lhe pediram para que ela aceitasse a vontade do pai, mas ela respondia: deixar a vida não me custa, abandonar minha fé, isso nunca. A ira se volta contra o pai. Urbano, pai de Santa Cristina, cada vez mais furioso e inconformado, prosseguiu com as torturas, amarrando a filha e lançando-a ao fogo. A história conta que nesse momento um anjo protegeu-a e as chamas não lhe fizeram mal. Mas irado ainda, Urbano mandou prender a filha. Cristina permaneceu em oração, entregando seu coração e sua vida ao Senhor. Urbano então mandou amarrá-la a uma pedra de moinho e jogá-la no lago. Conta-se que milagrosamente a pedra boiou e Cristina não se afogou. A fúria de Urbano foi tão forte que seu coração não resistiu e ele morreu de infarto. Após a morte do pai, Santa Cristina foi presa, acusada de ser a responsável pela morte de Urbano. O sucessor de Urbano, chamado Dio, submeteu Santa Cristina a terríveis torturas, como jogá-la ao fogo. Porém, mais uma vez o fogo não a queimou. Ordenou então que ela fosse jogada às víboras, mas nenhuma picou a menina. Mandou cortar sua língua, mas mesmo assim ela continuou cantando louvores ao Senhor. A essa altura, os cristãos se fortaleceram na fé e vários outros se converteram a Jesus, vendo o testemunho inacreditável de uma menina de apenas 12 anos.
Então Gil ordenou que ela fosse morta a flechadas. Ela faleceu no dia 24 de julho do ano 300. O testemunho de Santa Cristina nos lembra, mais uma vez, que Deus escolhe aquele que é pequeno, fraco e indefeso para confundir os fortes e poderosos. Através da fragilidade física desta menina, o Senhor mostrou que a verdadeira força vem dele. Por isso ela é invocada contra os males da depressão psicológica. O deprimido se sente o último, pequeno, sem forças para reagir. O testemunho de Santa Cristina mostra de onde vem esta força da qual tanto precisamos. Santa Cristina conheceu verdadeiramente o Senhor Jesus e não se desfez deste conhecimento ao preço de sua própria vida. Que o Senhor nos dê a graça de conhecê-lo nesta profundidade para enfrentarmos a depressão e todos os obstáculos desta vida, perseverando na fé e prontos para testemunhar que pertencemos a Ele. Em 1927, partes de ossos de Santa Cristina foram trazidas de Roma para a cidade de Campinas, São Paulo, pelo segundo bispo da diocese, Dom Francisco de Campos Barreto, fundador da Congregação das Missionárias de Jesus Crucificado. As relíquias foram colocadas na capela da Casa Geral da Congregação. Depois foram trasladadas para a Basílica Nossa Senhora do Carmo, no centro da cidade, no dia 23 de outubro de 2010. Elas foram assentadas no altar do Sagrado Coração de Jesus, junto com a imagem de Santa Cristina. Peçamos hoje, então, que Deus nos dê, por intercessão de Santa Cristina, a perseverança em todos os momentos e lutas de nossa vida, que possamos, pela nossa fé, demonstrar o amor que temos a Jesus Cristo, dando testemunho dele entre todos aqueles que não acreditam, que possamos ser luzes para aqueles que estão nas trevas. Oremos. Sede para todos nós, ó Deus Altíssimo, exemplo de fidelidade e de espírito resoluto, para que possamos imitar a vida de Santa Cristina, que sofreu e morreu professando a fé católica. Dai-nos, por sua intercessão, a graça que ousamos pedir-lhe. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Cristina, rogai por nós. Nossa Senhora, Mãe de Deus, rogai por nós. Obrigado por sua preciosa participação na meditação hoje da vida dos santos, Santa Cristina, esta santa forte, que possamos ter também a perseverança desta santa em nossa vida. Vá aqui embaixo agora, dê o seu like, também compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe o seu comentário. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se e toque logo em seguida no sino das notificações para receber futuras meditações sobre a vida dos santos. Que o Senhor nos abençoe a todos.